Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre o novo filme de romance que chegou ao catálogo da Netflix, que tinha certa expectativa girando em torno dele, porque as pessoas geralmente costumam ser otimistas para filmes que são protagonizados pela atriz que assume o papel principal desse filme aqui. Então, existia ali uma certa espera, uma certa animação em torno da produção. É claro que eu estou falando de Meu Ano em Oxford. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui, para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Meu Ano em Oxford nos apresenta a história de Ana de la Vega, uma jovem americana de ascendência argentino-chilena que recentemente terminou os estudos e está com uma vaga garantida em uma empresa de Wall Street, ou seja, uma carreira promissora no ramo das finanças espera por ela. Mas antes de tomar lugar nesse grande mundo das finanças, ela decide tirar um ano para si, para que assim ela possa se dedicar a estudar poesia na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Um sonho que ela nutria desde os 10 anos de idade. Ela sempre quis ir para Oxford. Então, ela decide tirar esse tempo para si e é durante esse período de um ano que nós vamos acompanhar a história dela. Ela consegue a vaga nesse curso, ela viaja para a Inglaterra para estudar poesia com uma professora de Oxford que ela admira há muito tempo. Mas ao chegar lá, ela descobre que essa professora foi incumbida de outras responsabilidades, então ela não vai conseguir ministrar esse curso de poesia e por conta disso ela designa a um substituto a tarefa de fazê-lo. Esse substituto é James Davenport, alguém com quem Ana não simpatiza logo de início. Então teremos alguns atritos entre eles ali, preparando a cena para o clássico Enemies to Lovers. Porém, quando o envolvimento entre os dois já está estabelecido, é descoberto que James tem um segredo. Um segredo que pode mudar não apenas os planos dele, mas também os de Ana. Meu Ano em Oxford chega às telas para adaptar a história de um livro homônimo que é bem querido entre alguns leitores. E, para um filme de romance, ele consegue cumprir todos os requisitos necessários. Nós temos um casal que é interessante, que tem química, que é composto por dois indivíduos que são encantadores também. Nós nos apegamos a eles, nós nos divertimos com a dinâmica que se dá entre eles no filme. Então, é uma história que a gente já conhece a fórmula, a gente já sabe como funciona o Enemies to Lovers, a gente sabe o que é que vai surgir dali. De certa forma, todos nós sabemos os caminhos que serão trilhados nesse filme aqui. E ele flui da forma que se espera, pelo menos até o final da primeira metade dele. Na segunda metade, a história adota para si um tom mais dramático. Pela situação que ela insere no curso dos fatos, ela acaba mudando um pouco a atmosfera na qual aqueles personagens ali estão vivendo. O foco continua sendo o romance, mas nós temos mais para desenvolver aqui. Nós temos escolhas, nós temos pontos de vista sendo colocados em conflito nessa segunda parte do filme, que torna ele um pouco mais sério do que ele era quando ele começou. Porém, apesar dessa mudança abrupta no meio da história, eu sinto que os personagens conseguem se manter leais àquilo que eles eram no início. Então, isso serve como uma coisa que conecta as duas partes de uma forma mais orgânica e funciona dessa forma que eles fazem aqui. Claro que as performances ajudam bastante nisso. Sofia Carson é magnética, como sempre. Ela consegue imprimir verdade a todas as personagens que ela interpreta, independente de qual seja a natureza da personagem. Seja de um musical infanto-juvenil ou de um filme mais adulto, ela consegue trazer isso, ela consegue trazer sentimento, ela consegue trazer substância a essas personagens. Então, eu gosto bastante do trabalho dela, eu admiro. Ela consegue desenvolver química com todos os parceiros de cena que ela tem e isso é louvável. Assim como também o trabalho de Corey Milchrist, que assume a segunda extremidade desse casal de protagonistas.
ele traz um James que é bastante interessante também. Ele é carismático, ele faz piadas, ele se coloca em situações que são ótimas nesse filme aqui. Ele nunca perde o humor dele, até quando a situação em que ele está claramente clama por isso, ele consegue se manter lúcido, ele consegue se manter bem-humorado, e isso é ótimo, porque traz um personagem que consegue equilibrar muito bem o tom sério que a narrativa tem com o tom leve que ela precisa ter para tornar a história agradável a quem está assistindo também. Para mim, outro grande destaque desse filme é Dougray Scott. Ele faz William, o pai de James, que tem algumas convicções ali que vão de encontro às convicções do filho, então eles têm alguns atritos no filme, e eu acho que isso é muito bem explorado, e é muito bem desenvolvido também, porque você não consegue ver um lado errado na história. Cada um tem colocações muito pertinentes, cada um tem motivações que são compreensíveis, então quando eles estão em cena, quando eles estão colocando os interesses deles à mesa, a gente consegue ver que é uma discussão muito rica, de um modo que você consegue ver verdade dos dois lados, porque eles não são maniqueístas, eles não estão ali preto no branco, tudo ali está em tom de cinza, porque nós vemos que a gente consegue concordar tanto com James quanto com o pai, de uma maneira que você não sabe para onde a história vai nesse sentido, quem é que vai vencer a discussão, quem é que vai se provar como certo no final, quem é que vai conseguir ter seu ponto de vista respeitado no final das contas. Dessa forma, Meu Ano em Oxford, apesar do título e do material de divulgação pregarem o extremo oposto, se prova como um filme de romance bastante maduro, com história adulta e que pode agradar sim tanto os jovens quanto os adultos com a qualidade dele. No entanto, eu tenho algumas colocações a fazer no que diz respeito à minha própria experiência com o filme, mas essa parte vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, não quer ter sua experiência estragada ou maculada por algo que eu vá dizer aqui, eu recomendo que você assista ao filme, tenha a sua experiência, construa suas próprias opiniões sobre ele, e depois você volta aqui pra gente continuar essa conversa, tá? Eu te espero. Tudo que eu falei desde o início desse vídeo até agora também se enquadra como parte da minha experiência com o filme. Porém, no que concerne ao plot twist dele, a reviravolta, aquilo que impulsiona a história para frente, que leva ao clímax e à conclusão dele, foi algo que me fez pensar: a gente precisava de mais um filme que tratasse desse tema? Porque o agente causador do confronto desse filme, da discussão, do argumento que ele quer trazer para o público, é o câncer. Que a gente descobre que James tem, em certo ponto na história ali, a gente sabe que ele está fazendo o último tratamento ali. Depois disso, se não der certo, ele pretende parar de tratar, porque ele diz que ele não vai passar o resto da vida dele tentando combater uma coisa que ele sabe que ele não vai vencer, que ele só vai prolongar a vida dele, postergar a morte dele, morrer mais devagar, como ele mesmo diz no filme. Então, é algo que eu fiquei pensando. A gente já viu isso em tantos outros filmes. A gente já teve isso em A Culpa é das Estrelas, em Como Eu Era Antes de Você, em A 5 Passos de Você. Nós já tivemos romances entre pessoas com quadros clínicos graves antes. Vários deles. A Culpa é das Estrelas, durante 2013 e 2014, foi uma febre. E aí surgiram outras histórias com a mesma temática, que saturaram o gênero. Então aqui, em pleno 2025, nós temos uma história que retorna com isso para as telas, e eu me pergunto, o que é que justifica essa história? O que é que ela tem de diferente a trazer ao público que as outras já não trouxeram? E aí eu me pego pensando, e eu acho que o filme ele não consegue trazer um diferencial. Depois da primeira hora, o filme traz essa reviravolta que já não é tão inesperada, dá para presumir que tem algo de errado com a saúde de James, e daí em diante ele apenas segue a cartilha clássica do romance com uma pessoa doente. Nós temos aquele discurso de vamos viver tudo que a gente tem para viver, porque a vida vai passar, eu não vou estar mais aqui, então eu quero que os últimos momentos da minha vida sejam com você. E a partir daí, nós vemos o romance se desenvolver, enquanto tentam convencer ele a tentar novos tratamentos para que ele consiga prolongar a vida dele, e ele bate de frente dizendo que não vai fazer isso. O pai de James tenta argumentar com ele várias vezes de que ele tem pessoas que o amam, que vão sentir falta dele, e que por essas pessoas é importante ele continuar ali, ele tentar prolongar o tempo de vida além da estimativa atual que ele já tem. Em meio a tudo isso, nós também temos o agravante de que o irmão de James morreu pela mesma doença. Ele tratou, ele tentou combater, mas acabou sendo vencido e não resistiu. E por essa razão também o pai de James acha que não vai conseguir suportar perder outro filho.
E é por isso também que ele tenta argumentar com tanta ênfase, com tanta força com o filho, para que o filho tente viver por mais tempo, para que ele não tenha que lidar com outra perda também. E é aí que eu acho que reside a motivação mais genuína do pai dele em confronto com a dele, que é a de não querer gastar os últimos dias, os últimos meses de vida dele combatendo uma doença, sofrendo com os avanços dela, se sentindo frustrado se os tratamentos não derem certo. Então, são duas partes que de fato se confrontam aqui, que a gente consegue entender a ideia, consegue entender a discussão, mas que no final das contas não tem tanta força para se sustentar como um grande diferencial nessa história aqui. O filme vai seguir aquilo que se espera, a gente vai ter o romance deles sendo desenvolvido, eles dizendo que se amam e estarão ali para o outro, independente de qualquer coisa. A história vai seguir o curso que é esperado para ela, sem nenhuma surpresa. A conclusão se dá de uma maneira muito rápida. Anna chega em Oxford com um plano e ela decide mudar os planos dela nos últimos 10 minutos de filme, uma conversa que ela tem com a mãe dela que só dura 2. Então, é algo que não me convence tanto. E aí nós temos a última cena do filme se dando com a montagem de cenas ali, onde Anna e James estão se imaginando fazendo a viagem que eles tinham vontade de fazer, que eles falam sobre ela durante o filme, e depois é revelado que Anna fez essa viagem sozinha, porque James já tinha morrido. E o filme se encerra com ela ainda em Oxford, depois de se formar no curso de poesia, assumindo o cargo de professora substituta e adotando parte da didática que James tinha para ela própria. Ou seja, o filme cumpre a cartilha de um filme de romance que vai comover quem tem o coração mais aberto para esse gênero, vai tirar lágrimas de algumas pessoas sim, porque ele é muito feliz na montagem dele, ele é bem feito, ele consegue construir a narrativa de uma maneira que quando chega no final dele, você sente pesar pelos personagens também, então é algo que vai funcionar, mas ele não é exatamente uma coisa inovadora. Então se você está esperando grandes surpresas desse filme aqui, nem adianta tentar porque ele não vai te trazer isso. Ele vai te divertir, mas ele não vai te surpreender. E ao final dele, cheguei à conclusão de que mais uma vez Corey Milcrease interpretou o papel de alguém que teve sua história de amor totalmente atropelada por uma doença grave. O que não é algo difícil de se ver, mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes com o mesmo ator. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre meu ano em Oxford. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela ver, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente desde já, a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!